Olá, hoje fazemos memória de Santa Cecília, Virgem e Mártir. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Agora iremos acompanhar o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 19, do versículo 45 ao 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste relato do Evangelho, encontramos Jesus entrando no Templo de Jerusalém e expulsando aqueles que estavam comprando e vendendo. Jesus cita as Escrituras, dizendo: Está escrito, a minha casa será casa de oração. Mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Este ato de purificação é uma manifestação clara de sua autoridade messiânica e um sinal de que a pureza da adoração precisa ser restaurada. A ação de Jesus pode ser vista como uma declaração contra a corrupção das práticas religiosas da época, onde o comércio e o ganho pessoal estavam obscurecendo a verdadeira espiritualidade. São Gregório Magno e outros santos da Igreja interpretaram este ato como uma advertência contra a corrupção espiritual. São Gregório destaca que a degradação espiritual é simbolizada pela presença de mercadores no templo, que reflete um afastamento dos verdadeiros ensinamentos divinos. Assim, este evento é visto como um chamamento à reforma interior, à pureza da intenção e ao retorno à fé genuína. Este episódio ensina que os lugares sagrados devem ser respeitados como ambientes de culto e devoção. São Ambrósio complementa esta visão ao criticar o uso comercial dos sacramentos. Ele argumenta que o ministério sacerdotal não deve ser comercializado, mas deve permanecer como um serviço gratuito, em analogia à graça que nos é oferecida por Deus sem custo. Com isso, ressaltamos a necessidade de preservar a santidade dos atos religiosos, evitando que sejam transformados em mercadorias. São Cirilo de Alexandria observa que a purificação do templo por Jesus é uma ação profética que antecipa uma nova ordem espiritual inaugurada por sua morte e ressurreição. Ele sugere que, embora o templo fosse necessário para os sacrifícios segundo a lei, Jesus veio trazer uma adoração mais completa e verdadeira, baseada na oração e na relação pessoal com Deus, em vez de rituais vazios e puramente externos. Além disso, outros santos como Santo Agostinho oferecem uma compreensão espiritual dessa passagem, considerando o templo um símbolo da própria Igreja ou do corpo de Cristo. Agostinho nota que Jesus, ao falar da destruição e reconstrução do templo em 3 dias, estava se referindo à sua própria morte e ressurreição, simbolizando uma nova era para a adoração a Deus, centrada em Cristo e na fé interior. A reflexão dos papas sobre este tema adiciona uma dimensão contemporânea às interpretações tradicionais. São João Paulo II, em suas homilias e escritos, frequentemente destacou a importância da pureza e da renovação espiritual. Ele encorajou os fiéis a não permitirem que a fé se transforme em um ritual mecânico ou em meio de lucro, mas sim em experimentarem uma relação pessoal profunda com Jesus. Papa Bento XVI, com sua característica profundidade teológica, refletiu sobre essa passagem como uma demonstração clara da necessidade de reforma espiritual incessante dentro da Igreja e dentro do coração de cada crente.
Ele advertiu contra o perigo de se deixar levar por tradições que podem se tornar vazias se não forem preenchidas por uma fé viva e um compromisso genuíno com a mensagem de Cristo. Sobre o mesmo tema, Papa Francisco frequentemente chama a atenção para os perigos de uma religiosidade de fachada. Ele nos lembra do chamado de Cristo à autenticidade e à justiça, enfatizando que a verdadeira fé se manifesta no amor ao próximo e na busca pela justiça. Francisco destaca que nossas igrejas e comunidades devem estar abertas e ser inclusivas, espaço de acolhida e oração, onde se vive concretamente a mensagem de Jesus. As multidões que acorriam para ouvir Jesus no templo estavam ansiosas por ouvir suas palavras, e isso contrastava fortemente com a oposição dos líderes religiosos que, temendo perder seu poder e controle, procuravam eliminar Jesus. Esta divisão entre a verdadeira busca espiritual do povo e a resistência institucional à mudança é um tema recorrente, não apenas nos tempos de Jesus, mas ao longo da história. Dentro desta perspectiva mais ampla, somos convidados a examinar como nossas práticas religiosas e vidas espirituais refletem essa integridade e pureza que Jesus defendeu. Como comunidades e como indivíduos, a purificação que Jesus realizou no templo nos convida a refletir sobre nossas motivações religiosas e a presença de elementos em nossas vidas que possam estar afastando-nos de uma genuína comunhão com Deus. Incorporar as lições dos santos e as reflexões dos papas ajuda a enriquecer nossa compreensão de como podemos aplicar estas verdades eternas ao contexto moderno. A mensagem essencial é que a adoração verdadeira e a fé devem transcender práticas superficiais, devem ser vividas em comunhão e integridade, com um foco inquebrantável na justiça, compaixão e amor. Até amanhã!